Olá, pessoal! Vamos aí aos últimos tópicos da matéria de hermenêutica, mas é um tema, é uma ciência, né, que vocês poderiam passar e fazer uma faculdade só sobre hermenêutica e ainda assim teríamos muito a estudar. Então aqui eu tento trazer o básico para que vocês consigam aplicar essa atividade na interpretação jurídica e também, assim, se interessem, busquem um aprofundamento maior da matéria. É uma matéria muito interessante. Ok, então nosso último tópico, né, repetindo, que essa aula é uma aulinha bônus, né, eu vou tentar fazer ela bem curtinha, para que vocês consigam assistir depois da prova. Não vai cair na prova essa matéria, e o resumo, vocês vão poder, ao final dessa aula, entregar um resuminho, né? Eu vou dar um prazo de 5 dias depois da prova para vocês entregar um resuminho sobre essa aula esse finalzinho de hermenêutica, valendo meio ponto de bônus. Então, além dos trabalhos, além da prova, resumo de até uma página, tá, pessoal? Nada mais que isso, não é necessário mais do que isso. Então, um resuminho ali de até uma página, valendo meio ponto de bônus. Então, qual que vai ser esse tema que nós vamos tratar aí para encerrar nossa matéria? Vou trazer para vocês um tema que talvez vocês já tenham visto ali em direito civil, mas nós vamos analisar sobre essa questão da ótica hermenêutica, que é a lei de introdução, né? A lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, né? LIND, não sei como é que a gente lê aquela abreviação. Mas essa lei de introdução, então, vocês já devem ter visto em direito civil, né? É uma lei que traz regras gerais do direito brasileiro, né? Então ela determina prazos, conceitos que vão ser utilizados de uma maneira geral. E por que ela é importante aqui no estudo hermenêutico? Porque ela também vai trazer alguns pontos que o hermeneuta deve observar, né, quando ele estiver ali realizando a interpretação da norma jurídica brasileira. Então, nós, juristas brasileiros, operadores do direito no Brasil, né, um operador do direito pode ser estrangeiro e estudar aqui no Brasil, né, aplicar o direito no Brasil. Então, os operadores do direito no Brasil, que estudam, interpretam e aplicam a lei brasileira, devem observar essas regras. Então, primeiramente, em relação à lei no espaço e no tempo. Como que a gente vai interpretar essa lei? Qual a lei é válida, né? A lei válida é aquela lei que está em vigor. Então, para que a gente possa aplicar essa lei, ela deve estar em vigor. As leis que já perderam a vigência, né, leis revogadas, elas não estão em vigor, elas não têm vigência e elas servem apenas aí para um estudo histórico. Então, por exemplo, quando a gente estuda a teoria das incapacidades, né, lá em direito civil também, nós podemos fazer uma comparação com os conceitos passados de incapacidade, mas no final das contas, na hora da aplicação da lei, é a lei vigente que nós vamos aplicar. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é esse da lei vigente, a lei que está em vigência, a lei que é utilizada, que vai ser aplicada no momento em que a gente estiver ali, né, naquele pleito, estiver buscando aquela interpretação. Leis revogadas apenas servem para uma análise histórica, tá? Não servem para uma análise jurídica de aplicação da lei. Então, eu não posso defender a aplicação de uma lei revogada, ok? Então, a lei, ela vai começar a vigorar no país 45 dias depois de oficialmente publicada. Esse período, então, a gente chama de vacatio legis. Esse período, esses 45 dias é a regra geral, né? Mas ele pode ser diminuído ou aumentado dependendo da complexidade da lei. Então, uma lei que necessite ali uma análise maior, uma preparação daquela sociedade, ela pode ter ali uma vacatio legis muito maior do que 45 dias. Enquanto uma outra lei que não modifique nenhuma situação social, ela pode ter a vigência imediata, né? Então, tudo depender da lei. Mas, em regra, se a lei não fala nada, são 45 dias. Então, a lei, nós temos aí a vigência da lei no tempo e no espaço. Então, ok.
Como assim 45 dias depois de publicada? Quer dizer que depois desse período de vacatio legis, né, pode ser 45 dias regra geral, pode ser mais, pode ser menos, aquela lei ela está vigente, ela deve ser cumprida. Nós vimos que existem antinomias, né? Quando existe uma lei, ela não é praticada. Então, o que acontece? No direito brasileiro, essa lei, a partir do fim da sua vacatio legis, ela está em vigência. Ela vai ter vigência perpétua, a não ser, né, que seja uma medida provisória ou que seja uma lei que expressamente determine a sua vigência por uma situação ou por um determinado período. Então, por exemplo, durante as Olimpíadas, a Copa do Mundo, nós tivemos diversas situações em que o legislador permitiu a exceção de algumas relações jurídicas, especificando que essas relações se aplicariam somente ali naquelas relações que se dessem por causa das Olimpíadas, naquele período das Olimpíadas ou da Copa do Mundo. Então nós temos uma espécie, um tipo de lei que ela é temporária, ela tem uma vigência determinada. Ok. Mas ó, se a lei ela não é uma medida provisória, ela não tem uma vigência determinada, eu entendo que ela vai ter vigência, uma validade, até que outra lei venha e a revogue. Então a gente fala que no direito brasileiro não existe o desuetudo. Olha que palavrão bonito. Desuetudo. O que é o desuetudo? É a perda de validade da lei por ausência de utilização. Isso a gente falou bastante também nas aulas, né? Então, tenho que usar cinto de segurança. Se eu estou numa cidade que ninguém usa cinto de segurança, aquela lei não pegou, né? A gente fala essa expressão, essa lei não deixa de ter validade, não deixa de existir, de poder ser aplicada uma multa, porque toda aquela população não respeita essa lei. Então, essa lei, a partir do momento da sua vigência, a não ser que ela tenha um prazo determinado, ela vai ter sua validade até que outra lei venha e a revogue. Ok? A lei, antigamente, por que é importante que nós tenhamos uma compreensão da lei no espaço também? Hoje em dia, a vigência da lei, ela acontece de forma simultânea em toda a região, né? Que aquele poder legislativo tem força. Então, por exemplo, num município, uma lei orgânica tem a vigência em todo o município ao mesmo tempo. No estado, uma lei estadual em todo o estado ao mesmo tempo. No Brasil, no país como um todo, uma lei federal em todo o país ao mesmo tempo. Hoje em dia é assim. Muito antigamente, gente, é que hoje em dia nós temos outros meios de comunicação, de divulgação de informações, mas muito antigamente era comum que as leis elas tivessem vigência, como que fala? Progressiva, né? Não progressiva, mas escalonada. Então eu tinha primeiro no Distrito Federal, depois nas capitais, ou então ali na região sudeste, e daí eu ia aumentando o espaço de vigência nessa lei. Hoje em dia ela tem vigência simultânea em todo o país, tá? Ou então em toda a unidade ali em que aquele sistema legislativo ele tem poder ali, né? Ele pode discorrer sobre. Ok, gente. Então, uma lei, ela terá vigor até que outra lei a modifique e a revogue. Gente, eu não vou analisar todos os termos, conceitos dentro da lei de introdução, porque isso vocês vão fazer em direito civil, né? Mas aqui eu tô trazendo para vocês questões hermenêuticas. Como que essas disposições vão trazer pontos para que a gente tenha uma reflexão. Então esse ponto aqui é muito importante, essa modificação ou revogação. Porque a gente pode ter uma revogação expressa, né? Então eu tenho ali, por exemplo, a nova lei revoga o artigo 5 do Código Civil. Eu tenho uma revogação expressa, né? Ou então nós tivemos em 2015 o novo Código de Processo Civil. Então, ele expressamente revogou todo o Código de 73. Então, ele fala, olha, estão revogadas todas as disposições de tal lei ou de tal artigo. Isso é uma revogação expressa. Porém, o que vai exigir uma certa atividade do hermeneuta é quando a gente tem uma revogação tácita, que é aquela revogação que, por exemplo, revogam-se todos os dispositivos em contrário. E aí, né?
eu vou ter que aplicar uma interpretação se eu tenho um choque, uma antinomia aqui, ou então se aquela nova lei ela anula outras leis, ela torna impossível de se concretizarem outras leis. E aqui eu devo realizar essa atividade interpretativa, principalmente nas leis, nas revogações tácitas, né? Se há uma revogação total daquele artigo, daquela disposição, ou apenas uma revogação parcial. Então, por exemplo, eu posso ter uma situação que, por interpretação, eu aplique ali uma situação de direito de família, que por interpretação eu aplique tanto ao casamento quanto à união estável. Aí eu vem uma nova lei e determina, na união estável vai ser desse jeito, revogam-se os dispositivos em contrário. Então, aquele artigo que inicialmente eu interpretava de uma maneira, que eu aplicaria aquela norma à união estável e ao casamento, eu vou aplicar somente ao casamento, porque agora eu tenho uma outra norma regulamentando a união estável. Vocês entenderam isso? Né? Não necessariamente eu vou revogar aquele artigo por inteiro, mas eu tenho, então, outros termos, outras formas interpretativas. Então, isso exige um pouquinho de atividade interpretativa do hermeneuta, né? Essa parte da revogação tácita, principalmente. Você vai analisar. São contrários, há uma antinomia. Essa antinomia é em relação a uma forma de interpretação. Então, por exemplo, só há uma antinomia quando eu interpreto na aplicação da união estável. Então, aqui agora eu tenho uma nova lei para união estável, não preciso mais dessa interpretação. Ou então ela é uma antinomia geral. Ah, não, esse artigo aqui, ele é completamente revogado porque toda essa matéria dele está novamente tratada. Às vezes, não precisa nem ser um choque. Às vezes eu tenho um artigo que fala, aplica-se A, B, e daí eu venho uma lei nova e fala assim, aplica-se A, B, C, D, E. Então, essa lei nova, ela trata de toda a matéria que trata aquela lei antiga. Então, por tabela, né, essa lei antiga, ela perde a sua vigência e vai valer essa lei nova. Então, vocês têm que analisar. Essa lei nova, ela está complementando, se ela estiver tratando de um caso específico, ela não revoga. Ela pode revogar apenas uma forma de interpretação. Mas, se ela tratar da matéria por completo, se ela falar o contrário da lei antiga, né, isso vai acarretar a revogação daquela lei antiga. Então, muita atenção com essa questão da revogação tácita. Então, a gente tem lei posterior revoga anterior, quando expressamente o declare, quando seja incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Então, pode ser expressa, pode ser incompatível, pode regulamentar inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Se essa nova lei perder a vigência, aquela lei antiga não volta a existir. Então, se eu preciso então de uma terceira lei que traga então um novo dispositivo, senão eu vou ter apenas duas leis revogadas, ok? Aí aqui, gente, apenas retomando aí muitos tópicos que a gente já viu dentro do curso, que ninguém se escusa, né, de cumprir a lei alegando que não a conhece, aquele velho brocardo da ninguém pode se valer da sua ignorância, né, eu não posso, a lei ela também não perde a vigência se eu a desconheço. Então, supõe-se, né, que todos os cidadãos do Estado, eles tenham o conhecimento daquela lei. Então, a ausência de conhecimento não pode ser argumento. O juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, costume e princípios gerais, quando a lei for omissa. Aqui nós temos as lacunas, que nós já vimos também, né? Na aplicação da lei, o magistrado terá os fins sociais a que ela se dirige e a exigência de bem comum. Olha aqui se nós não temos aqui as cláusulas gerais, as cláusulas abertas dentro da lei. Qual o fim social da norma? Né? O que constitui o bem comum? Hoje, no momento que a gente vive hoje de pandemia, o bem comum é constituído pela preservação da saúde da coletividade. Né? Mas em períodos normais, o bem comum ele é constituído pela liberdade, né? Pelo acesso a direitos.
Então nós temos aí um conceito aberto, né? O que é esse bem comum? Qual o interesse dessa coletividade? Um conceito aberto aqui que exige a atividade de interpretação do hermeneuta. Ok. Quando eu for aplicar a lei, eu tenho que respeitar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. O ato jurídico perfeito é quando você já executou aquele ato em toda a sua completude, então, e aquele ato não se pode mais. Por exemplo, vamos supor que vem uma lei determinando que só pode tirar a carteira de motorista com 21 anos. Quem já tirou a carteira de motorista, quem tem 19 anos, 18 e já tirou a carteira de motorista, então esse já é um ato jurídico perfeito, não pode ser revogado essa carteira de motorista. O direito adquirido é quando você já tem aquele direito, mas ainda não exerceu. Então isso acontece muito na questão da aposentadoria. Aquelas pessoas que já têm os requisitos para aposentar, mas ainda não tenham se aposentado, ainda não tenham solicitado essa aposentadoria. Então elas cumpriram todos os requisitos, mas ainda não executaram, né, aquele pedido. E a coisa julgada é quando eu tenho uma decisão. Então vamos supor que eu tenho uma decisão transitada em julgado já, essa decisão já passou por todas as instâncias, e daí a lei muda. Eu não vou revogar essa decisão. Então vamos supor que eu não posso prender pessoas que estejam usando uma roupa azul. Aí a pessoa foi presa com essa roupa, e daí foi libertada porque não podia, transitou em julgado o seu processo, e daí vem uma lei e revoga aquela disposição. Então eu não vou poder prender essa pessoa agora porque aquela primeira lei foi revogada, tá? Então é sempre assim. Então tudo aquilo que for realizado na vigência daquela lei, a gente tem que respeitar, né? Então por isso também é importante a aplicação da lei no tempo. Se eu realizei um ato lá em 2005, eu vou observar qual a lei daquele ato que tinha vigência naquela época, tá? Então a lei ela vai ter um valor daqui pra frente. Em alguns casos específicos, ela vai retroagir, né? Mas tem que ser bem específico e devem ser previstas e calculadas as suas consequências jurídicas. Então, olha aí, também devem ser analisadas. O hermeneuta, ele deve analisar. O legislador, ele tem que ser um hermeneuta. Ele deve pensar nos fins sociais, no bem comum, etc. Deixa eu ver aqui outro ponto que nos cabe aí uma observação. É isso, gente. Então a gente tem aí, apenas para completar nossa análise, né? Seriam essas questões sobre a aplicação da lei no tempo, no espaço, né? Pelo hermeneuta, pelo julgador. Apenas para que vocês compreendam que a nossa própria norma nos dá ali uma base e critérios de interpretação. Quando a gente observa se essa lei está vigente, qual a lei vigente, nós estamos realizando um trabalho hermenêutico, né? Então é importante que a gente observe todas as características, né? Antes de dar um parecer, de analisar um caso, observe todas as características. Ah, aconteceu tal coisa comigo. Ok, qual a lei aplicável? Existe algum fator de um ato jurídico perfeito, uma coisa julgada? Existe algum outro fator que interfira nesse parecer, nessa interpretação, né? Essa lei, ela está vigente ainda? Ela foi revogada? O que eu posso aplicar? O que eu posso interpretar, né? Qual o fim social de aplicação dessa lei naquele caso concreto? Qual o ônus? Quais as consequências? Então, todos esses critérios devem ser levados em consideração pelo hermeneuta. Então é isso, pessoal. Aguardo o resuminho de vocês. Espero que vocês tenham entendido a matéria e que essa matéria os ajude durante toda a faculdade, né? Em direito civil, constitucional, penal, trabalhista, tributário, empresarial, enfim. Todas as matérias que vocês vão ter aí pela frente, eu espero que ajudem, né? Que essa matéria inicial ela traga uma bagagem para vocês, para facilitar a caminhada de vocês, tá bom? Estou à disposição para dúvidas e
Bons estudos para as provas, gente. Boas férias e até mais. Espero que daqui uns dias já estejamos juntos.